Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Diniz. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Lentes Abertas, um espaço dedicado ao repórter cinematográfico brasileiro, aquele que passa uma vida inteira mostrando o mundo aos outros e que agora vem no nosso podcast para contar das suas experiências profissionais e, quem sabe, falar um pouco dos bastidores da notícia. E no Lentes Abertas de hoje nós temos o prazer em receber Vanessa Andrade, 41 anos de idade, jornalista e assessora de imprensa no estado do Rio de Janeiro. E daqui a pouco nós iremos saber o porquê que uma assessora de imprensa está aqui no podcast dedicado aos repórteres cinematográficos do Brasil, o Lentes Abertas. E vamos direto a Vanessa. Olá, Vanessa, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você e a gente poder contar um pouquinho, né, desse trabalho tão incrível que é ser repórter cinematográfico. Tá bom. Aqui na sua biografia eu já li aqui, jornalista, 41 anos, mãe, filha. E o que você faz no jornalismo hoje? Eu hoje estou como coordenadora de comunicação, né, atuando no terceiro setor, mas já passei por redações. A minha trajetória enquanto jornalista ela já tem 20 anos, trabalhei com produção, com chefia de reportagem, um pouco de edição, e durante a maior parte da minha trajetória atuando como assessora de comunicação, né, no contato ali, especialmente com jornalistas aqui do Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil. Mas fiz essa transição diária e hoje atuo um pouco mais com marketing social, mas sem nunca deixar de lado, claro, o jornalismo, que é a minha paixão, e o quanto eu sou feliz de poder estar cumprindo, né, com o meu papel de divulgar, de comunicar, de fazer com que as pessoas, né, do outro lado da tela, do outro lado, né, da poltrona, como a gente fala, possam ver, né, o que está acontecendo no mundo através dos nossos olhos, através do que a gente conta, das histórias que a gente conta por esse mundão afora. Legal. Mas isso aqui é um podcast de repórter cinematográfico. Você pode me explicar e explicar para quem está nos ouvindo através, que está aí ouvindo a gente no carro, no trabalho, entendeu? E está nos vendo no YouTube. Você pode explicar aqui para a gente por que você está aqui e o que aconteceu com o verdadeiro convidado desse podcast? Quem é você? Eu sou Vanessa Andrade, eu sou jornalista, sou filha e sou vítima da violência que tanto assola o nosso país, especialmente o nosso Rio de Janeiro. E sou filha de Santiago Andrade, cinegrafista que nos deixou há 12 anos, repórter cinematográfico da TV Bandeirantes, que é uma pessoa que deixou muita saudade, que faz muita falta, um profissional incrível, um pai maravilhoso, um amigo dedicado, querido, e, acima de tudo, uma pessoa que deixou muita saudade, mas deixou uma marca que simboliza para a gente amor, respeito, e simboliza também esperança de que a gente deve continuar, de que a gente deve seguir aqui, né? Honrando pelo que ele foi, pela história que ele teve, profissional, pessoal, o bom filho, o bom marido, o bom pai. Mas a saudade ainda é muito grande, a gente ainda sente muita falta. Eu acho que isso não acaba nunca, né? O ciclo da saudade ele é eterno, né? A gente só se acostuma a viver
né, com a ausência daquela pessoa, mas com muito carinho, com muito respeito e, acima de tudo, com muito orgulho. Sou filha do cinegrafista Santiago Andrade, que aos 49 anos nos deixou, naquele fevereiro de 2014, durante aquela manifestação ali nos arredores da Central do Brasil. Desculpa. Eu li uma frase sua que diz o seguinte: eu vivi o amor entre o pai e uma filha. Não tem... Você diz assim, o amor do pai. você diz assim, me corrige. Você diz assim: eu tive um pai e você teve uma filha. Essa frase eu li e está escrito pelo jornalista lá dizendo que você disse isso ao seu pai no leito de morte. Gente, não é fácil fazer esse podcast. Esse aqui especialmente não é fácil. Essa moça, essa jovem senhora, ela não tem tempo, ela não fala sobre o assunto, mas hoje aqui nós vamos colocar algumas vírgulas no lugar, alguns pontos nos is exatos. Eu te peço perdão, viu, Vanessa, pela insistência, pelas vezes que eu liguei, pelos colegas que eu usei para chegar até você no bom sentido, porque eu não sei se você tem a dimensão de quem é o seu pai para nós, a família de repórteres cinematográficos e cinegrafistas no Brasil todo, mas ele é grande. Ele é grande. O fato dele ter ido de uma forma tão trágica. Espera aí só um pouquinho. O Santiago, gente, ele foi assassinado. Assassinado. Você falou que seu pai era gente boa, gente tranquila. Nós temos depoimentos. Daqui a pouco a gente vai fazer uma inserção de depoimentos de pessoas que trabalharam com seu pai. Seu pai realmente tem uma... Eu vou te falar, não é uma fama. Ele tem um registro de uma boa índole, de um caráter, tá bom? Como filha, quem deu mais trabalho, você ou seu pai? Olha. Eu acho que o tempo que ele nasceu, né, ali muito dos anos 70, né, dava esse trabalho, porque ele queria ser surfista, né, depois queria ser um monte de coisa ao mesmo tempo. Carioca da Gema? Demorou um pouco ali. Carioca da Gema, seu pai? Sim, Carioca da Gema. Nascido e criado ali em Copacabana, porque meu avô, a vida inteira, o pai dele, né, trabalhou como porteiro num prédio, sempre em prédios ali por Copacabana, mas na maior parte do tempo, até ele se aposentar, num prédio especificamente ali no Posto 5, na Avenida Atlântica, onde ele, dentro daquela casa, né, de quem trabalha em prédio menor, bem pequena, mas criou ali os filhos e me criou também. A minha primeira infância foi com os meus avós, mas meu pai, eu acho que ele demorou um pouco a se encontrar, né? Primeiro, né, como todo jovem de Copacabana, nos 70, né, quero surfar, quero fazer qualquer outra coisa, sempre estudou. Na verdade, trabalhava ali entregando refeição, bem mais jovenzinho, depois passou por outros trabalhos, mas sempre com um espírito muito jovial. Essa é uma qualidade dele que eu trouxe para mim, porque meu pai, a nossa diferença, né, se for pensar ali, ele morreu com 49 e eu tinha 29, então quando eu nasci, ele era muito jovem ainda, né, tinha ali acabado de completar há 20 anos, e todo no frescor, e acho que ele me trouxe essa coisa. Acho que a forma que ele encontrou, tão jovem, de se relacionar comigo, foi mesmo nesse diálogo mais aberto, entre pai e filha, sempre trazendo ali o contexto da realidade, mas sempre me preservando e fazendo tudo o que ele podia, né? Eu sou filha única dele, tudo que ele podia fazer por mim, pelo meu bem-estar, né? Que bom que todo pai fosse assim, ele fez por mim. Então, mas
criou também responsabilidade muito cedo, né? Porque, enfim, com uma filha pequenininha, né? Então sempre teve que trabalhar. Mas eu acho que, não sei, assim, eu acho que primeiro ele deu trabalho e depois eu dei trabalho também, mas ele estava ali muito preparado. Mas uma coisa que é muito legal e que eu sempre gosto muito de destacar, e isso se consolidou muito depois quando a gente escolheu uma profissão muito semelhante, né? Que uma acaba se identificando com a outra, e eu tive a oportunidade algumas vezes de estar trabalhando com ele, eu fazendo ali ou a parte de assessoria de imprensa ou também trabalhando com produção, e ele ali como cinegrafista, a gente se encontrava nas agendas, mas acho que é sempre um privilégio, né? Você poder estar com quem você ama, fazendo o que você ama, e acima de tudo ter um pai ali te admirando, babando por você. Então acho que é uma oportunidade incrível que eu tive de poder vivenciar ali metade ali do tempo que eu tenho de carreira, né? De poder ter o prestígio dele me acompanhar, dele me orientar. Até hoje, quando todo mundo que eu encontro fala dele, sempre fala com uma palavra de carinho, de saudade, de afeto, e como que isso repercute em mim, o quanto que isso foi transferido para mim ao longo desses anos, né? Obrigado por você me convidar para falar do Santiago, porque falar bem do Santiago é uma das coisas mais fáceis que tem, assim. Realmente era um cara, assim, era uma pessoa, eu disse na época, né, assim, era um cara que era muito fácil você gostar dele. Um cara simpático, um cara que era atencioso com todo mundo, chegava na redação, vinha cumprimentando todo mundo, não importava quem, sabe? E um cara que tinha um compromisso com o trabalho. Ele era um amigo com quem eu trocava ideia do texto que eu ia escrever, sabe? Eu ia escrevendo no caminho, muitas vezes voltando para a redação, e ia lendo para ele e falou assim, e aí, o que você acha e tal? Ele era meu primeiro editor, vamos dizer assim. E muitas vezes dava uns pitacos lá que assim, engrandecer o texto, sabe? Davam um molho, assim. E outra coisa também, né? Quando a gente está na rua trabalhando em dupla, você está ali olhando o repórter cinematográfico que está fazendo, mas você não tem a visão completa daquilo. Às vezes você está conversando com alguém, apurando alguma coisa, ele está fazendo uma outra imagem. Então a gente trocava bastante figurinha. Assim, ele falou, não, estou fazendo, eu fiz imagem disso, disso, disso. Olha isso aqui que eu gravei. Às vezes, quando dava tempo, ele me mostrava. E isso, obviamente, fazia toda a diferença na hora de você estruturar como é que você vai contar aquela história, né? Eu conheci a Vanessa antes de conhecer o Santiago. A Vanessa foi estagiária quando eu trabalhava na CBN, e ela falava do pai assim com orgulho. Ah, não, meu pai é cinegrafista. E depois, quando eu fui trabalhar na Band, eu conheci o Santiago, e não foi de cara. Eu acho que ele falou da Vanessa também, falava dela com muito carinho, mas eu não liguei que a Vanessa, filha do Santiago Andrade, era a Vanessa Andrade que tinha trabalhado comigo na CBN. Acho que foi um pouquinho depois que eu conheci, e foi uma grande coincidência, uma feliz coincidência, porque acho que você percebia na Vanessa traços do caráter do Santiago. Obviamente são coisas que ela aprendeu com o pai, tanto respeito às pessoas, a gentileza. Então, assim, é um prazer estar aqui e participar desse mesmo programa junto com a Vanessa. Eu sempre pergunto isso para quem tem filhos, e de repente o mosquito do jornalismo, que é um mosquito super infeccioso, perigoso, né? Mas me diz uma coisa, antes a menina Vanessa, a adolescente Vanessa, tá? Antes dela ser jornalista, me conta, o jornalismo veio como? Veio pelo exemplo que o seu pai dava? Veio pelos repórteres ou pelas repórteres com quem ele trabalhava? Você ficava admirando na televisão, via o resultado, perguntava, pai, como é que é isso? Isso é bom, isso não é bom? Os meninos são legais? Esse tipo de coisa? A minha decisão em seguir pelo jornalismo, eu acho que veio antes dele decidir ser cinegrafista. Foi uma coisa ali... Sério? Porque
porque meu pai, antes de ser cinegrafista, ele trabalhou por muitos anos, né, como funcionário público. Quando ele fez essa migração de carreira, ele já não era tão jovem, né? Então, foi todo um processo ali que eu já era um pouquinho maior. Eu estava ali já entrando numa fase quase pré-adolescente, quando ele decidiu, optou, enfim, em fazer um curso, né? Mas quando eu disse a ele que eu gostava de contar histórias e que eu entendia que o jornalismo era algo que estava fazendo sentido para mim, e eu entrei na faculdade muito nova, né? Eu tinha acabado de fazer 17, ele ficou completamente surtado, porque ele já estava atuando no mercado, ele já era um cinegrafista, né? Com alguma trajetória ali, com o tempo. Então, quando ele foi entendendo que não tinha jeito, né, e que eu já estava muito, com a ideia muito amadurecida, ele falou, olha, então tudo bem, vamos fazer faculdade, se joga. Meu pai chegou a cursar jornalismo, mas ele logo viu que não era muito a praia dele, que ele preferia estar por trás das câmeras. Mas é um cara que, enfim, pelo tempo dele de carreira, já sabia muito como é que funcionava o mercado. E a partir daí ele me incentivou, mas ele me incentivou muito no lugar de, olha, você veja bem, você acha que é melhor isso? Mas, enfim, depois deu super certo, ele super me acolheu, e aí eu tive anos aí de oportunidade de trabalhar com ele, e vivenciamos histórias muito legais também, histórias muito tristes, cobrimos grandes tragédias juntos, né? Eu de um lado, ele do outro, mas tivemos também momentos muito engraçados. Eu lembro que a gente participou de uma coletiva, eu acho que eu já estava trabalhando no governo, ainda ali ligada à segurança, né? E aí teve acho que era não lembro agora exatamente se era um delegado, e aí naquelas coletivas meio quebra-queixo, né, na sala do delegado, e aí em algum momento ele falou assim, filha, abaixa a cabeça. E aí o delegado olhou e falou, como assim? Aí ele, minha filha, sua filha. Ficou uma coisa meio engraçada, assim. Então a gente tinha muito isso também, e contar os causos, né? Como, né, enfim, sabemos que todo lugar que a gente trabalha tem aquelas histórias, tem as histórias de bastidores, né? Mas assim, nossa, hoje eu dei um super furo, ou então, isso aqui é muito legal, olha o que eu vou fazer, né? E como não eram pautas que se identificavam exatamente, a gente conseguia prestigiar, acompanhar, dar pitaco, era muito legal. Agora eu vou te pegar, hein? Agora você me deu a pauta. Por um acaso, né? Por um acaso, essa assessora de imprensa, não é, que trabalhava ligada à segurança pública, né? Sendo filha de um repórter cinematográfico da Band, né? Por um acaso, algum dia, né? Nossa, tô enrolando para fazer uma pergunta tão simples. Me diz uma coisa, você já deu um furo de bandeja assim pro seu pai? Pai, corre aqui que o bicho tá pegando. Vem primeiro que todo mundo. Não, imagina. Olha, fala a verdade. Imagina. Vanessa, nada. fala a verdade. O que eu falava para ele, sempre assim, a gente se falava muito, né? Na época que tinha aquele telefone, né, que você mandava um rádio, nossa, aquilo ali era uma forma da gente super se comunicar. Não dava furo, porque ele já pegava meio-dia. Então, quem pegava furo, geralmente de operação e algumas coisas envolvendo, né, segurança pública, você sabe que as operações são de manhã cedinho, então ele ainda estava ali, ó, bem descansadinho. Desculpa, a gente resolveu quebrar um pouco o gelo aqui, porque o assunto é muito delicado. Eu me preparei durante o dia inteiro para fazer isso que a gente está fazendo aqui. Vanessa, chegou o dia fatídico. Chegou o dia da partida do seu pai. Era o dia dele. Não era da forma que ninguém queria que fosse. Era o dia dele. Tá certo. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Como foi que você, filha do Santiago Andrade, recebeu a notícia? Porque nessa época, 2014, você era assessora da PM do Rio de Janeiro, não é? Você trabalhava na comunicação social da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E eu acredito, como jornalista que sou, repórter cinematográfico, eu acredito que você foi uma das primeiras pessoas a receber a notícia que um cinegrafista, ainda não identificado, estaria indo para o Souza Aguiar machucado. Como foi? É até importante falar sobre isso, porque
Já são muitos anos, né? Já são 12 anos desde que ele foi assassinado, e agora eu consigo contextualizar e trazer aquilo como um dia que eu consigo agora cronometrar melhor, né? Até para mim é importante poder falar sobre isso depois de tanto tempo. Então, no dia 6 de fevereiro, era uma quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014, eu trabalhava na comunicação da Polícia Militar, né, como você falou, e a Polícia Militar acompanhava ali a manifestação dentro mesmo do quartel-general da PM, numa espécie de centro de comando, onde eles tinham acesso às imagens ali e iam acompanhando aquela manifestação ali nos arredores da Central do Brasil. Eu estava lá, estava acompanhando, e curiosamente eu saí em um momento, porque eu queria comer alguma coisa, e saí um pouquinho desse espaço e fui até a sala da comunicação, peguei alguma coisa ali, e aí a Ludmila me ligou. Olha, Vanessa, aconteceu alguma coisa com seu pai, a gente não está entendendo direito, mas ele foi levado para o Souza Aguiar, mas olha, a gente acha que tá tudo bem e tal, tô te ligando. Ela estava um pouco nervosa, eu fui pega completamente desprevenida, sem reação, e aí quando eu retornei para essa sala para avisar ao meu então chefe, né, de que tinha acontecido isso, teve um coronel, enfim, uma pessoa que estava lá e falou assim para mim: não fomos nós, não fomos nós, me segurava assim, não fomos nós. Eu fiquei muito atordoada. E aí eles disponibilizaram um carro, né, mais ou menos próximo ali, né, tudo no centro, na região central do Rio. Eles disponibilizaram um carro que me levou imediatamente até o Souza Aguiar. Eu cheguei lá muito rápido, e cheguei lá, tinha uma movimentação, não só do próprio hospital, mas de alguns jornalistas ali, alguns que provavelmente estavam acompanhando, né, ali a manifestação. Só um segundo. Deixa eu só situar as pessoas do que estava acontecendo ali, tá certo? Lá na praça onde aconteceu o evento, de onde ele foi acertado pelo Rojão até o Souza Aguiar, não tem uma distância muito longa, é questão de 2 minutos para chegar de onde ele sofreu o ataque, né, até o Souza Aguiar, tá certo? E quanto tempo foi do comando até o Souza Aguiar para você, mesmo indo numa viatura ou num carro oficial, que não tinha barreira para você, até porque a situação exigia um deslocamento rápido. Você lembra mais ou menos quanto foi? Porque para mim, aqui desse lado, tá? Eu já estou sofrendo porque para mim parece uma eternidade, tá certo? O fato, tá bom? O fato de alguém ter te segurado, né? Alguém de uma alta patente ter te segurado, ter te respeitado como colega e ter dito assim: não fomos nós. Isso elevou o teu nível de nervosismo ou te trouxe uma calma momentânea? A distância era mais ou menos ali, acredito que sem engarrafamento, uns 15 minutos. Mas aí era um horário de 5 e pouca, um horário, né, de bastante fluxo de carros, por mais que você vá ali num veículo, né, que corte e tal. Eu acredito que eu tenha demorado ali cerca de 20 minutos para chegar lá. E aí, já meio transtornada, eu lembro disso, porque quando me veio essa informação, também um pouco ali, né, não fomos nós, mas eu também não sabia direito o que estava acontecendo. Engraçado que inicialmente eu pensei que tinha sido algum acidente, ou mesmo pensei coisas assim, jamais um rojão, até porque isso é uma coisa inacreditável, assim, mas pensei, ele se machucou, caiu, provavelmente quebrou a perna, ou vai ter que fazer uma cirurgia, mas eu estava muito ainda tentando absorver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei no hospital, tinham muitos profissionais, todo mundo um pouco sem saber, e aí me veio uma pessoa que eu não vou me lembrar exatamente quem agora, eu não vou me lembrar, podia ser alguém de hospital, não era jornalista, porque senão talvez me lembraria, que veio me dando roupa, assim, pegou a camisa e tudo meio sujo, né? A carteira dele pegaram, mas depois recuperaram,
naquela confusão, né? Provavelmente alguém ali pegou e aí depois viu qual era a situação, entregou para algum policial e isso me foi devolvido, mas isso tudo ali em poucos segundos. E uma situação ali que eu lembro que aconteceu, teve uma profissional, uma jornalista, que me abordou, representando na época até o sindicato de jornalistas, falando assim, mas você sabe que aconteceu isso com ele? Você sabe que ele se machucou assim? E eu não sabia de nada. E isso me colocou num lugar ali muito desconfortável, né? Mas quando essa pessoa... Desculpa, quando essa pessoa falou com você, mas você sabe que isso aconteceu isso com ele, ela estava se referindo ao seu pai já ou ele, o cinegrafista? Não, ela já sabia que ele era meu pai. Ela já tinha essa informação, até porque... Nossa, que falta de elegância, que falta de humanidade. Muito delicado, o processo... Esse episódio foi muito delicado, é um episódio que depois se desdobrou, inclusive num trabalho muito importante que a gente fez depois no sindicato de jornalistas, né, com uma nova turma que eu fiz parte durante um tempo, mas ela me abordou nesse tom. Foi muito difícil, e aí foram chegando as coisas dele, e eu fui entendendo que era muito mais sério. Como ele estava na sala de cirurgia, e aí eu quero logo abrir um espaço aqui para dizer que a equipe médica do Souza Guiar foi sensacional, eles me trouxeram uma informação de primeira mão. Olha, ele está sendo operado, a gente não pode te dar nenhum parecer no momento, mas veio uma equipe, né, conversar comigo. A gente não pode te dizer nada nesse momento. E eu lembro que eu falava assim, mas tem gente falando que ele perdeu a orelha. Não, vamos esperar. Mas tem gente falando que foi traumatismo. Não, vamos esperar. Os médicos dizendo isso para mim. E eu preocupada, porque eu não queria que minha mãe soubesse, que minha mãe é uma pessoa que é mais velha que meu pai, né? Eu ia te perguntar isso agora. E sua mãe no meio de tudo isso? Eu fiquei com essa responsabilidade sozinho, que eu me lembro foi... Eu liguei na época pro meu marido, então meu marido, contei para ele foi correndo para lá, e eu liguei para um irmão meu. A minha mãe, né, eu sou do segundo casamento da minha mãe, então minha mãe tem 3 filhos do primeiro casamento. Eu liguei para um irmão meu, falei, olha, aconteceu alguma coisa, eu acho melhor a gente não falar com a mamãe e vem para cá. Mas a minha mãe foi percebendo que tinha ali uma coisa diferente. E minha mãe sempre assistia meu pai, ou sempre assistia as matérias que meu pai fazia, né, no jornal, até porque depois ele gostava de saber um pouco ali do afeto deles, né, do companheirismo. E a repórter não deu nada exatamente ali, mas ela achou muito esquisito, porque não tinha entrado ali nenhuma matéria com o nome dele, e eles haviam conversado durante o dia. E um colega, ela não se lembra quem, eu não sei, ligou para o celular dela e acabou querendo saber dele. A minha mãe falou, mas o que aconteceu com ele? Aí essa pessoa acabou contando para minha mãe da forma que ele encontrou, e foi desse jeito que a minha mãe ficou sabendo. Tá, tem uma vírgula aí. Não sei se você vai lembrar. Segundo relatos desse dia na praça, nesse dia fatídico, quando o Santiago foi atingido, ele foi roubado. Quando ele caiu, ele foi roubado pelas pessoas que estavam ali, até que a polícia conseguiu chegar próximo. Mas aí o roubo já tinha acontecido. E aí nós temos aqui o depoimento do colega Luna, que diz o seguinte: eu estava olhando ali, tinha um grupo de black blocs na minha esquerda e um grupo de guardas municipais na minha direita. E os black blocs atacando pedra para cima dos guardas. E os guardas com escudo, e tinha um com uma arma, né, de tiro de borracha ou de gás, alguma coisa assim. E os black blocs não paravam de tacar pedra, aquela pedra portuguesa, né, que tem muito ali na central. Eles arrancavam e atacavam. E teve um momento que um guarda, ele levantou a arma. Ao sair dos black blocs, eu ficava no geral, fechado, intercalando as imagens. Aí teve um momento que ele levantou a arma, eu falei, ele vai dar um tiro. Aí eu fechei nele.
Fiquei fechado nele, nada. Ele não deu um tiro. Os guardas municipais não fizeram nada. E nessa eu tava fechado nele, daqui a pouco, já era assim, entardecer já, cara. E daqui a pouco só escutei só assim. Quando eu escutei esse barulho, aí eu abri a lente, né, da Redcam e peguei, né, aqueles fogos assim. E os Black Blocs começaram a gritar: vocês mataram ele, vocês mataram ele, vocês mataram ele. E eu tentei avançar para ir para perto, não conseguia porque ainda chovia muita pedra. O Júnior, o Alves, ele avançou assim mesmo. Ele chegou um pouco antes de mim, no Santiago. Até então não sabia que era o Santiago. Quando eu consegui ir, eu cheguei e já estava cercado. Ele já estava cercado perto de uma árvore. E eu tentando gravar e não consegui, os policiais me empurrando. Até então foi quando eu olhei para o tênis e reconheci pelo tênis o Santiago. Estava querendo registrar o que estava acontecendo. Eu olhei primeiro eu tentei entrar, assim, os caras me empurraram, os policiais. Eu olhei o sangue no chão. Ele começou a espalhar. E foi o momento que eu olhei pro tênis e eu cheguei e falei com o policial: cara, eu vou entrar. É o Santiago, é meu amigo. Ele: não, tu não vai entrar, não sei o que, ele tá sendo atendido. Eu falei: não, meu irmão, não interessa. Eu cheguei até a falar um palavrão pro policial. Era um policial militar. Eu falei um palavrão pra ele e falei: cara, dane-se, eu vou entrar e quem tá aí é meu amigo, Santiago. E quando eu empurrei ele e entrei. Quando eu consegui entrar, o pessoal do choque, né, o pessoal do policiamento de choque, pegou o Santiago. Eu peguei na calça dele, na calça jeans dele, e eles foram levando o Santiago até o carro do choque, que estava parado na Presidente Vargas, e eu segurando a calça dele, olhando ele desfalecido, né? E aí eu falando: pô, Santiago, tu vai ficar bem, relaxa, cara, não sei o que, vai dar tudo certo. Você sabe como foi que a notícia rodou e chegou lá na Band? Então, quando aconteceu isso, o Santiago foi. Aí eu parei e encontrei o Danilo Carneiro, que era um dos produtores lá da Bandeirantes. Ele estava cobrindo pela Bandeirantes com uma GoPro, capacete, estava tudo. E ele chegou super empolgado e falou assim: caraca, tu viu, cara, o que aconteceu, não sei o que, pô, eu peguei imagem. Aí eu olhei para ele e falei assim: meu irmão, era o Santiago. Sabe assim, eu conto isso, parece até aquelas cenas de filme que bomba aqui, tiro ali, as coisas acontecendo e você tá em câmera lenta. Foi o que aconteceu comigo e com o Júnior Alves. A gente foi conversando em direção ao carro da Band e a gente falando: caramba, meu irmão, que isso? Ele falando o que ele viu. Chegou uma menina que estava na mão com um rojão, o resto de um rojão, e falou assim: isso aqui foi o que os policiais atiraram no Santiago, no cinegrafista. Uhum. E eu sabia que os policiais não tinham feito nada. Os policiais não deram um tiro. Eu tava gravando, tem isso na minha imagem. Os policiais não deram um tiro pra cima deles, só apontaram a arma, não fizeram nada. Então eu sabia que aquilo dali não tinha partido dos policiais. Aí eu mandei aquela garota pro tudo dos infernos, não sei o que, ela saiu de perto de mim. E eu continuei a trabalhar. E liguei pra minha chefia
Na mesma hora, liguei para minha chefia e falei o que aconteceu. Eles perguntaram, você gravou isso tudo? Eu falei, eu gravei isso. Expliquei o que eu gravei. O Júnior Alves também tinha gravado coisas até mais impactantes. E a minha chefia falou assim, Luna, a gente está mandando o motorista agora e retorna. Aí chegou uma pessoa, uma garota perto de mim e falou assim, você é cinegrafista da Band, né? Eu falei assim, sou. Ela, você é amigo do cinegrafista que foi pro hospital, né? Eu falei assim, sou. Por quê? Ela abriu a bolsa dela e tirou o celular dele. Tirou o celular dele. Aí me entregou, isso daqui é o celular dele. Aí eu, tá, obrigado, valeu. Ela, toma aqui porque caiu na confusão. Não caiu, roubaram o Santiago. Os Black Blocs ainda conseguiram roubar o Santiago. Roubaram o relógio dele, roubaram o celular dele, roubaram o cordão dele, roubaram o Santiago. Antes da polícia chegar e cercar, quem chegou primeiro foram os Black Blocs, porque eles estavam atacando pedra, eles roubaram o Santiago. Só que ela veio me devolver, sabe por quê? Porque a mulher do Santiago estava ligando toda hora pro telefone do Santiago. E ela falou alguma besteira para a mulher do Santiago, porque teve um momento que o telefone tocou, eu atendi, eu vi, não lembro se eu vi amor, não sei, mas eu sabia que era a mulher dele, aí eu atendi. Oi, tudo bem? Ela, quem tá falando, não sei o que, desesperada. Eu falei assim, quem tá falando é Leandro Luna, cinegrafista, trabalho com o seu marido. Ela, como é que ele tá? Eu vi que ela tava muito alterada. Aí eu falei assim, calma, fica calma. Ele foi pro hospital e vai ser medicado, mas eu acredito que não tenha acontecido nada de grave, não sei o que. Foi só um susto mesmo. Ela, não sei o que me falaram que ele perdeu a orelha, que ele perdeu isso, que ele perdeu aquilo. Eu falei assim, não, calma, porque ninguém tem informação nenhuma, mas pelo que eu vi, não é nada sério. Tentei meio que amenizar um pouco, eu vi o nervosismo dela e vi que ela estava muito desesperada. Aí ali eu desliguei o telefone, a gente parou de se falar, eu desliguei, liguei para a Bandeirantes, aí comentei lá na Bandeirantes e falei assim, Luna, desliga o celular e quando der você traz aqui pra gente, se der pra trazer. A pessoa que atendeu o telefone pode ter sido a pessoa que roubou o celular do seu pai. E aí se sentiu culpada, ou os culpados disseram assim, ô menina, entrega isso aqui lá para aquele cinegrafista ali, que ele se vira. Aí a sua mãe relata o que sobre isso? Minha mãe ficou tão atordoada naquele momento que aí imediatamente ela me ligou e aí eu tive que contar para ela. Porém, a lembrança que eu tenho, né, e quando a gente conversa sobre esse dia, foi da questão do telefone ter aparecido depois e da carteira com os documentos, dinheiro, acho que era uma quantia pouca ali, mas isso foi devolvido, né? Os documentos foram devolvidos, eu inclusive os recebi ainda lá no hospital, assim como recebi as E os valores? E os valores também foram devolvidos? O dinheiro? Mas era um valor muito, muito baixo ali. Era um valor até, vamos dizer assim, irrelevante. Eu nem sei quanto era, mas não era um... Meu pai, né, não andava assim com dinheiro, né? Mas tudo foi devolvido e a gente não teve nenhum tipo de golpe ou de saque indevido, nada disso aconteceu. E aí, a minha mãe me procurou, eu tive que contar, eu também não sabia de nada, falei, olha, eu estou aqui no hospital, e aí ela foi acompanhada do meu outro irmão, e ficamos ali um bom tempo na Porta do Souza Aguiar, junto com todos os colegas, os jornalistas, a família ali, né, os amigos, aguardando alguma informação, porque a primeira cirurgia dele foi uma cirurgia muito longa, era uma cirurgia que ele ainda estava, vamos dizer assim, vivo, no sentido de ter ainda algum sinal vital, né? Então, a gente, inicialmente, naquela quinta-feira, a gente teve um retorno já era muito tarde, e era um retorno de que fizemos o que era possível, a gente precisa agora acompanhar
o tempo de recuperação do corpo, mas aí contou pra gente que ele havia perdido uma parte da orelha, né, do lóbulo aqui, e que tinha sido atingido nessa região aqui, foi na região do crânio, mas um pouco mais abaixo, quase indo para a nuca, né? Mas que os médicos estavam fazendo o possível, mas que agora o corpo dele precisava reagir. Todo o trabalho, a primeira cirurgia, que foi longa, ela foi imediatamente realizada, né? E aí, isso foi numa quinta-feira, nós retornamos e no dia seguinte a gente já estava lá no hospital de novo. Tem uma coisa que hoje é algo que me dói, mas é algo que eu deixei de me culpar, porque eu tinha uma relação, e sempre tive, e que bom que tive, muito próxima ao meu pai. E eu havia falado com ele um pouco antes. Ele me ligou um pouco antes, mas não tão próximo do horário onde ocorreu o crime, do horário do crime. Mas ele me ligou para falar alguma coisa que ele estava na manifestação. E eu estava ocupada e falei assim, pai, não consigo falar com você agora. Isso assim, eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, né? Caramba, de repente a gente nunca sabe qual é o último momento que a gente vai ter com alguém, né? Qual é o momento da gente ouvir aquela última voz, da gente se despedir, e eu ter naquele momento que era tão comum do nosso dia a dia, ter dito, não consigo falar com você agora. Por muito tempo aquilo me causou uma culpa, um remorso. Se eu tivesse falado com ele e aí essa ligação tivesse durado 1 minuto a mais, 30 segundos, talvez ele não tivesse posicionado naquele lugar, né? Ou se eu tivesse falado para ele ir embora, ou se eu tivesse feito qualquer coisa ali. Mas é aquilo, né? A gente também passa a compreender que não havia o que a gente pudesse fazer, porque a gente não tem como prever esse tipo de coisa. Então, eu passei a tentar olhar isso de uma outra forma. Eu ainda me pego pensando nesses segundos que eu poderia ter falado a mais, que talvez mudasse a nossa história, mas isso foi uma coisa assim, que até hoje eu me pego, né, ainda assim, pesarosa e triste, mas que, enfim, infelizmente, né, é a vida. Tem uma questão da família Repórteres Cinematográficos do Brasil, dos cinegrafistas do Brasil, que ficou muito em aberto. E até hoje nós não sabemos, eu não sei se é uma coisa de família, se é uma coisa que vocês guardam as 7 chaves. E eu vou te perguntar diretamente, sem muita volta. Qual foi a assistência da Rede Bandeirantes para vocês? A Band, desde o início, ela foi muito presente, né? Ainda que naquela primeira semana a coisa tenha sido difícil para todo mundo, eu imagino que para eles também, porque, enfim, nenhum empregador, né? Nenhuma empresa espera passar por isso, né? Então, aquela primeira semana foi um pouco, assim, confusa de compreensão e entender também, né, os passos, porque a gente teve que esperar o procedimento todo, né, da morte encefálica dele. A gente fez questão de doar todos os órgãos que fossem possíveis, e isso é uma coisa muito incrível, a gente ter conseguido aí salvar 5 vidas, né? Então, o processo da Band, ele sempre foi muito respeitoso e muito presente. Eu não tenho como filha, e nem minha mãe, nem a minha família, mas diretamente eu lidei com esse processo. A Band, a todo momento, demonstrou total interesse em resolvemos a situação da melhor forma possível, e tudo foi muito bem elucidado e transparente dos 2 lados. E a Band seguiu e segue até hoje oferecendo qualquer tipo de auxílio que a gente precise, né? É claro que hoje, né, a nossa vida seguiu, né? Minha mãe trabalha, eu trabalho, nós temos a nossa vida, mas desde o primeiro momento, desde imediatamente colaborar para que ele tivesse ali todo o cuidado possível no Souza Aguiar, e aí, claro, não se tinha como transferi-lo, não era possível, e nem faria questão disso, porque o atendimento do Souza Aguiar foi maravilhoso, mas a Band se colocou à disposição, como a Band fez todo o processo funeral da forma como a gente quis, em nenhum momento questionou, pelo contrário,
teve todo um carinho, né, posterior, a gente teve um acompanhamento da empresa na toda a parte protocolar, de certidão de óbito, a parte de advogados, a parte de depois entender como é que seria o processo de desligamento dele da empresa. Então, isso tudo foi muito bem correspondido e, assim, não há nada que eu possa fazer qualquer tipo de declaração ou julgamento, pelo contrário, até hoje a gente tem uma relação muito respeitosa, a gente tem um contato muito próximo e muito permanente com eles, né? E aí eu não falo só do jornalismo, e tenho grandes amigos no jornalismo da Band, mas eu trago aqui muito esse relacionamento com o RH, com o departamento de pessoas, né? Eles sempre foram muito presentes e seguem presentes nesse tempo todo que a gente tem de questão judicial, né? Eles acompanham a gente a todo momento ali, tudo que a gente demanda, e claro, né, a gente não tem, já se passou bastante tempo, mas tudo que a gente tem que se relacionar é uma relação muito respeitosa e uma relação ali sempre de retorno muito positivo para a gente. Então, eu acho importante, na época eu fiz uma única crítica, não foi à Band, mas a todos os veículos de comunicação em geral, para que olhassem mais para a segurança, né, dos profissionais, entendendo que a gente vive numa cidade, né, onde a violência é muito latente, é muito presente, e a gente tinha essa deficiência, não era só da TV Bandeirantes, com relação a equipamentos de segurança para os jornalistas, em geral, e cinegrafistas. Eu acredito que isso não foi 100% resolvido, mas acho que houve um avanço naquele período. A Band, posso dizer aqui, com muita transparência, e que, de fato, eles cumpriram com todas as funções legais e no âmbito da família, no âmbito do respeito, e eu não tenho nada que possa aqui, de alguma forma, desmerecer ou dizer que o que eles fizeram teve alguma questão, isso não, em nenhum momento. Ok. Em nome de toda a família dos repórteres cinematográficos do Brasil, eu queria aqui, perante você, agradecer à Rede Bandeirantes pela honradez com que cuidou do caso Santiago Andrade. Vanessa, a hora já se avança, não é? E você tem outras coisas a fazer, mas eu não poderia deixar de perguntar. E aí? Eles estão soltos? A segunda instância diminuiu a pena e colocou livre, leve e solto ainda mais o que acionou o Rojão. E o que o jurídico da sua família tem feito pela memória do seu pai? Vai ficar assim mesmo? A gente teve, uns anos atrás, o júri popular. Foi um júri bastante demorado, porque a defesa dos réus, eles tentaram, né, e conseguiram ali, usando as estratégias, né, que são possíveis para a justiça, de adiar esse júri, mas houve esse julgamento, e nesse julgamento, por ser um júri popular, cabe ali ao juiz, no caso foi a juíza, a doutora Tula Mello, que eu tenho um respeito enorme, e o júri entendeu que era para que o Fábio, que foi quem pegou o Rojão, fosse absolvido, e o Caio, que é quem lança, tivesse uma pena ali, não como homicídio, mas como lesão corporal seguida de morte. E isso fez a pena ficar muito mais branda, né? E aí, considerando que eles já tinham ficado presos 1 ano e 1 mês, considerando o bom comportamento, estavam de tornozeleira, e esse julgamento já foi ali 10 anos, né, depois do crime, claro que isso vai deixando de ter ali as atenuantes e os agravamentos. Infelizmente, quanto mais tempo o caso passa, né, ele vai perdendo o clamor dele, né, e isso só quem sente demais é a família. O que a juíza fez na época foi dar ali, então, a pena máxima pro Caio, né, dentro do crime em que ele foi, de que ele passou a responder. E então nós recorremos, né, através
do Ministério Público, que também sempre foi um órgão muito parceiro da gente nesse tempo todo, mas também com a nossa assistente de acusação, que é como, né, se chama a nossa advogada dentro desse processo criminal, que é a doutora Carolina Henninger, jornalista, uma pessoa muito querida, muito amiga, que trabalhou com meu pai, uma profissional que eu respeito muito e que vem com a gente numa caminhada muito desafiadora, mas muito também esperançosa, né? A justiça pela morte do Santiago não foi feita, porque um dos acusados acabou absolvido e o outro condenado a uma pena de 4 anos de reclusão, que a gente entende que não é uma resposta penal à altura de um crime tão bárbaro que foi praticado. Por isso, estamos recorrendo à assistência de acusação e Ministério Público, estamos recorrendo contra essa absolvição do Fábio, o recurso da assistência, e o Ministério Público recorrendo contra essa redução de pena do Caio. Nós realmente acreditamos que a justiça será feita, acreditamos que conseguiremos reverter essa absolvição e aumentar a pena do Caio, para que realmente haja uma resposta a esse crime tão bárbaro que ceifou a vida do Santiago de uma maneira tão prematura. Um crime que abalou não só a família do Santiago, mas a imprensa como um todo. O Santiago, além de ser uma pessoa querida, era um profissional da imprensa no exercício da sua função, fazendo o seu trabalho quando foi atingido. E isso dá muita insegurança à classe como um todo. Na época a gente vivia manifestações frequentes que a imprensa fazia cobertura, das quais a imprensa fazia cobertura, e isso trouxe uma insegurança imensa aos jornalistas, né, no exercício do seu trabalho, na sua função de informar, de levar informação à população. Então a gente realmente acredita que a justiça dará a resposta adequada, a resposta devida à morte do Santiago Andrade. Carol, é isso. Obrigada pela parceria, obrigada pelo acolhimento, né? E por você estar com a gente nessa caminhada, e a gente vai conseguir ainda superar muita coisa. Então, a gente está no momento agora de seguir para o STJ, entendendo que o STJ tem a esperança, né? E tem o desejo realmente de que, mais uma vez, a gente tem aqui essa instância, já fomos uma vez e ganhamos, mas que agora eles entendam novamente que não foi a pena que foi aplicada, não é a pena adequada diante da gravidade do crime que eles cometeram. Então, a nossa esperança é que, de fato, o STJ aceite a nossa denúncia e julgue esse processo e mude a pena, claro. Vanessa, eu desejo tudo de melhor do Deus Pai soberano sobre a sua família, sobre a sua vida, a vida da sua filha, que a paz preencha o coração de sua mãe, que seus tios possam ter paz porque perderam um irmão, tá certo? Existe uma lei tramitando no Congresso Nacional que se chama Lei Santiago Andrade, em homenagem a seu pai. É uma lei que vislumbra a aposentadoria dos repórteres cinematográficos em um âmbito especial. E quem dera, se essa lei fosse promulgada, que nós pudéssemos nos encontrar ali em Brasília para comemorar, porque o seu pai, ele merece um lugar de destaque. Porque, salvo engano, Vanessa, seu pai foi o único jornalista que morreu nessa pseudo-democracia brasileira, foi o único que derramou sangue, e esse sangue para a justiça foi em vão. Seu pai é muito importante para a gente. Suas considerações finais. Bom, obrigada pelo espaço, pela oportunidade de poder falar aqui sobre meu pai, que, enfim, que eu morro de saudade também, mas é sempre um privilégio, né, poder falar sobre ele, do carinho, da falta que ele faz, mas também agradecer muito, porque desde antes, mas mesmo nesses 12 anos já que se passaram, assim, o carinho que eu recebo dos colegas, dos mais próximos, dos que se afastam, né, se afastam por rotinas de trabalho, ou então não estão mais atuando ali no dia a dia com a gente, mas dizer assim do meu profundo respeito e do meu profundo afeto, né,
pela classe de cinegrafistas, são tantos maravilhosos, né? Tantos que fizeram parte, que estavam com a gente, que choraram com a gente, que sorriram com a gente, que estavam ali torcendo no júri, mas que seguem ali esperando, né, que a justiça reconsidere e que a gente tenha, que a gente possa, enfim, né, concluir essa história, mas também que seguem com a gente com todo afeto, com todo carinho e com todo amor, o amor que eles tinham pelo meu pai, que eles transpassam agora para mim, que estou mais próxima, mas também sempre perguntando da minha mãe, né, sempre desejando que a gente tenha ali muitas alegrias, né, e que essa dor, que é uma dor que cada um sentiu a sua, né, passe da melhor forma e que a gente consiga levar a nossa vida. Então, dizer do meu profundo respeito, da minha profunda consideração por todos vocês, são profissionais que eu admiro, amo, alguns já nos deixaram, como João Souto, um super querido, como a família dele, João, filho dele que segue trabalhando, segue na ativa lá na TV Record hoje, mas assim, dizer do carinho, assim, do quanto que é fundamental e quanto é importante ter vocês, porque são pessoas, muitas eu pude conviver e posso ainda conviver, mas muitas eu conheci o outro lado, não só o profissional, sabe? E do quanto que vocês seguem importantes para essa minha jornada, né? Para que sempre que eu possa lembrar dele, ou que eu possa lutar por ele, ou que eu possa estar passando para as pessoas a mensagem de quem foi ele, né? E de quão bacana ele foi, eu tenha sempre esse apoio de vocês, e mais ainda que vocês falem por mim, que a gente fale sempre em conjunto. E eu acho que se meu pai deixou um pouquinho de uma sementinha no coração de cada um, né, de que a gente tem que ser íntegro, a gente tem que ter caráter, a gente, né, tem que amar o que faz, que era o que ele fazia. Eu tenho certeza que ninguém escolheu a profissão de cinegrafista por acaso, porque ela também é bastante desafiadora. Mas que bom que eu tenho vocês, e que bom que a gente seguimos juntos, e que bom que vocês vão continuar comigo, e que a gente siga aí lutando por todos nós, jornalistas, profissionais de comunicação, mas que eu possa sempre também poder ter vocês por perto e seguir admirando vocês como eu admirava meu pai. Oi, Vanessa, querida. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Mas a gente conviveu muito, diariamente, praticamente, durante esse período tão doloroso, tão triste, tão intenso nos sentimentos e na dor das nossas vidas, né? E eu queria te mandar um grande beijo e te agradecer por você ser a pessoa que é, por guardar a memória do seu pai de uma maneira tão bonita, memória que é tão importante para todos nós. Saiba que ele está com a gente, com cada repórter cinematográfico, todos os dias que a gente sai para trabalhar. Porque ele é a inspiração para todos nós, pelo amor que ele tinha pela profissão. E você, Vanessa, pela força, viu? Pela força que demonstrou dentro da sua dor. Porque era uma dor coletiva, era uma dor de todos nós, mas, evidentemente, a dor maior era sua. E mesmo assim, você não baixou a cabeça e, dentro da sua dor, conseguia ainda passar força e inspiração para todos nós que estávamos sofrendo também. Então, você é um exemplo de força, de coragem, de fé, de inspiração e de amor por esse nosso trabalho que a gente faz com tanto carinho para todos, viu? Um beijo grande, Vanessa. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Clésio Robson. Sou repórter cinematográfico há 26 anos. Trabalho na TV Band já há 15 anos. E, em primeiro lugar, queria agradecer ao Marcelo Diniz, né, por estar dando essa oportunidade para a gente de contar um pouco do que acontece atrás das câmeras, né, nossa vida no jornalismo aí. O Marcelo bem sabe o que a gente já passou. Mas hoje a pergunta vai para a Vanessa, né, filha do nosso saudoso Santiago Andrade, né, que era funcionário da TV Band e tal, e sofreu esse atentado aí, né. Fala atentado porque foi uma covardia tremenda, né. A gente ficou bastante sentido e tal. E até nos dias de hoje a gente relembra, né. E a pergunta fica para você, Vanessa, você como filha, né. A gente sabe quanto a gente fica ausente da família da gente, pelo trabalho, né, pela missão, né, de viajar por tantos lugares aí, e seu pai era mais um desses, né.
como que fica, né, o sentimento de saudade, né, da falta daquela figura paterna. E, enfim, é isso. Um grande abraço para você, tá? E seu pai jamais vai ser esquecido. Acho que hoje o que fica para mim de saudade do meu pai, pelo menos eu consigo trazer um pouquinho para Maitê, né, que é minha filha, que tem 8 anos, que é uma menina que não conheceu o avô, e o sonho do meu pai era ser avô. Enfim, infelizmente não deu tempo, mas a Maitê conhece a história dele. Ela até chama ele de vovô São Tiago, eu acho uma coisa muito fofa, ela não consegue falar direito, mas ela reconhece, sabe quem foi, sabe da importância dele, e tem muito carinho, né, quando ela lembra de alguma coisa que a gente tenha comentado, né? Então, quando ela pega uma lembrança, uma foto, outro dia ela encontrou um sapato dele que a gente estava para doar, e aí ela, mãe, era do meu vovô. Eu falei, aí ela sempre pergunta, mas como é que ele era? O que ele fazia? Então, hoje, assim, é mais ainda um motivo de amor, de orgulho, de tudo que eu aprendi nessa paternidade dele e traduzir para minha filha na minha maternidade, né? Então, eu acho que de onde ele estiver, ele está muito feliz de ter a netinha dele, que é um orgulho danado, como ele é um orgulho para a gente, e que eu tenho certeza que ela vai seguir ali, carregando o nosso sobrenome e honrando, né, a alegria e o privilégio de não ter conhecido, não conhecer o avô, mas de tê-lo ali como uma referência, que é o que a gente faz todos os dias com ela. Que coisa linda, que coisa linda. Deixo aqui um abraço apertado também para sua mãe, tá bom? E que ela continue olhando sempre para frente.